para que sejamos todos um, como tu és em nós. De novo, vai começar. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Aqui o teu corpo cresce como a perfeição, a começar em mim. Quebra os corações, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Você está mais uma vez só? Pode ser? É boa essa música, né? Amém. Lembrei bem? É do meu tempo. É do seu nosso 85. Dia que nunca mais. 14 anos, né? Eu queria que você, de verdade, sem neurolinguística nenhuma, eu queria que você fechasse seus olhos e cantasse essa música comigo, com oração. Feche seus olhos agora. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Quebra os corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor. Onde a frieza que haja amor. Onde há ódio, perdão. Onde há ódio, perdão. Para que por pouco cresça assim, como a perfeição. Que o Senhor nos faça isso. Vamos cantar junto? A começar em mim. Quebra os corações. Para que sejamos todos um. Sejamos todos um. Como tu és em nós. Bem forte, começar em mim. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. Como tu és em nós. Pai, eu, diante da tua igreja, Pai, nós te louvamos, porque realmente o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e nós nos alegramos, Pai, nessa palavra, uma palavra que eu amo muito, como o Lucas diz, amor, unidade, e sabemos, Pai, que todo o sucesso da tua glória consiste nisso, Senhor. E hoje, Pai, diante da tua igreja, Senhor, como um só corpo, Pai, diante da manifestação do teu poder, do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, nós te pedimos, Pai, por uma manifestação sobrenatural em nossos corações, Pai. Como, Pai, nós temos falado na fonte sobre traumas, pois temos alimentado as dores, e traumas nada mais é do que feridas escondidas, na qual nós maquiamos, Pai, e isso é pecado, porque na realidade nós não perdoamos. É como o Lucas disse, Pai, eu sou o melhor, eu sou bom, eu não posso ser machucado, eu não posso ser ofendido, mas no nome de Jesus hoje, Pai, nós te pedimos a cura, a verdadeira cura, Pai, a cura genuína para os nossos corações, Senhor. Que todo o trauma, Pai, que foi causado, Pai, em nosso passado,
aquilo que Satanás tem levantado em nossos corações. Assim como Paulo diz, se perdoamos, fazemos isso na presença de todos, para que Satanás não alcance vantagem sobre as nossas vidas, pois nós não ignoramos os seus desígnios, nós não ignoramos os seus planos, os seus projetos, aquilo que Satanás tem maquinado para destruir o sucesso da tua glória, Senhor. E hoje, Pai, em nome de Jesus, é nesse nome, Pai, que nós cremos que há todo o poder, o nome que é sobre todo nome, o nome, Pai, que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse dia, Pai, nesse momento, num dia especial, Pai, da tua ceia, nós declaramos, Pai, morte pelos nossos traumas, morte pelas nossas enfermidades, pelas nossas feridas, e cremos verdadeiramente, Pai, que o Senhor levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos traumas àquela cruz. Queremos abandonar isso, Pai, mas sabemos que tudo isso é possível pela manifestação do Teu amor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e clamamos pela Tua cura, Pai. Precisamos, Pai, realmente da Tua cura, Pai. Nós te louvamos pela palavra hoje que foi anunciada, Pai. Realmente a necessidade é aquilo que a Tua igreja precisa, Pai. A unidade, Pai. E nós precisamos verdadeiramente, Pai, ser luz e sal nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Começando por nós, nos cure para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas. Amém. Aleluia. Amém. Ok. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor age de muitas formas, amém, queridos? Amém. Ontem, Lucas ligou para mim e nós resolvemos, né? Não sabia que era ele, né? Resolvemos que não seria eu que iria trazer a mensagem hoje. E graças a Deus pela palavra, por tudo aquilo que foi dito. E eu não sei como é que você recebe essa palavra. A verdade é que você deveria não resistir a ela. Amém. Amém. Eu não sei qual é a ação que se passa, se é do inferno ou do Espírito Santo, nesse momento na tua vida, no teu coração. Eu espero que você use a voz do Espírito Santo. Amém? Não resista a ele, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, aquele texto que nós sempre lemos, né, na ocasião da ceia, e que é sempre pertinente, pois afinal de contas, esse texto aqui partiu, né, Paulo só escreveu isso aqui porque havia um problema lá naquela igreja, e era um problema bem diferente, talvez, do que a gente está acostumado, era um problema de comida. E a partir do verso 23 ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aquilo que Lucas falou, né, que às vezes nós não consideramos o sacrifício de Jesus quando tomamos atitudes erradas. Está bem claro aqui nesse texto, né? Comer o pão, beber o cálice de forma indigna também é você comer e beber e não viver aquilo que Jesus veio fazer, que é o amor.
a sua morte naquela cruz, o preço que ele pagou pelo seu pecado, pelo meu pecado, foi para que ele cumprisse, para que se cumprisse aquilo que ele disse lá naquele evangelho, naquela parte do evangelho, naquela oração que o Lucas leu hoje, lá de João 17. Para que eu fosse feito um, juntamente com você, foi necessário que ele viesse e morresse na cruz, vertesse o seu sangue e entregasse o seu corpo para ser moído, para ser crucificado. Se eu não for um, eu estou desprezando isso. É simples. É simples. Portanto, eu não tenho o direito de comer o pão e beber o cálice se não houver um desejo no meu coração de ser um com meu irmão. Amém. Está claro isso, querido? Amém. Amém. Examine-se, verso 28. Eu sou o meu maior inimigo. É verdade. Examine-se, diz aqui o texto, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Essa é a boa notícia, meu querido. Você sempre tem a oportunidade de se examinar. Você sempre terá a oportunidade de se arrepender. E o que é bacana, se isso for sincero, Deus vai ouvir o teu clamor, o teu arrependimento, o teu choro. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Não coma, não beba, sem que isso seja um desejo no teu coração, ser um com o teu irmão. Amém? Vamos fazer isso agora? Todos juntos? Paizinho querido, diante de tudo aquilo que o Senhor trouxe para nossos corações nesta manhã, nós queremos abri-lo diante de Ti, Pai. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha examinar cada um aqui, Senhor, e que cada um, como disse o Lucas, olhando para um espelho, esteja enxergando agora a sua própria vida, Pai. E o quão distante ou quão próximo esta vida está da imagem de Teu Filho, não importa. O importante é que cada um aqui agora esteja de coração sincero, desejando ardentemente que a sua vida seja um espelho da vida de Jesus, Pai. Isso é o que nós queremos. Se essa caminhada vai ser mais longa ou mais curta, não importa. Importa que nós estejamos caminhando nesse sentido. Olhe agora para cada um, Senhor, nesse momento. E aquilo que realmente não vem de Ti, Pai, aquilo que tem sido usado como instrumento do diabo para nos manter distantes uns dos outros, Pai, quebra agora, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor quebrou naquela cruz, derrubando aquela parede que separava, ó Deus, que o Senhor também quebre agora, Senhor, todas as barreiras que nós levantamos e que nos separam uns dos outros, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos viver essa unidade, Pai. Isso não é ação de discurso ou de sentimentos, emoções. Isso é o poder da Tua palavra nas nossas vidas e é isso que nós queremos, Pai. Não queremos outra coisa a não ser viver conforme a Tua vontade, Pai. Realiza isso em nome de Jesus na Tua igreja. E que cada um que comer deste pão e beber esteja confessando isso também hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue agora o pão, o cálice. Espere o seu irmão também se servir, tá bom? E a gente sempre esquece que às vezes tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Espere o seu irmão ser servido também. Nós vamos tomar todos juntos. Ok? E enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. Que o dia
Os irmãos do louvor não tem parte nesse filtro? Ah, os irmãos do louvor não vão servir? Por favor, olha lá, já vem vindo, já vem vindo. Amém. É verdade, rapaz, eu também nunca.